adolescência é uma fase cheia de descobertas, emoções à flor da pele e cheia de desafios. É uma fase de superação e intensidade, não só para os jovens, mas também para os pais e educadores que tentam entender esse universo que está em constante transformação. E a gente vai falar sobre esse tema com quem entende muito desse assunto. A nossa convidada de hoje é referência em educação, doutora pela Unicamp e também diretora do Centro Universitário Padre Anchieta. Além disso, ela é apaixonada por inovação e tecnologia no ensino. Estamos falando de Juliana Savoy Fornari, que há 25 anos dedica a transformar vidas através da aprendizagem. Então prepare-se para essa conversa super profunda sobre a adolescência, a educação e os desafios do mundo digital. Mas antes, claro, fica o nosso convite para você curtir, comentar e compartilhar esse assunto tão importante com as pessoas que possam se interessar. O Saúde em Diálogo começa agora! Juliana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente fica muito feliz de falar desse assunto com você. Eu que agradeço a oportunidade, Juliana, Thalita, de estar aqui e podemos conversar um pouquinho sobre esses assuntos. Vamos, o assunto do momento, mas que vai ser um assunto aí para a vida toda, né? Com certeza. E antes da gente entrar no assunto, eu gostaria de saber quem é a Juliana Fornari e um pouquinho dessa tua trajetória, de como é que você chegou nesse momento de cuidar de educação de jovens e jovens adultos. Bom, eu costumo dizer que eu sou esposa do Márcio e mãe da Clara e do Matheus, que são minhas grandes conquistas e meus grandes aprendizados, né? Eu acho que, acima de tudo, para mim, vem a família. E as coisas se completam, porque eu nasci numa família de educadores, né? Tanto meu avô Pedro quanto meu avô Valdemiro, pai da minha mãe, ambos educadores, e não tinha como fugir disso, né? Apesar de, logo após eu fazer a faculdade, terminar a faculdade, eu ter ido trabalhar fora, fui trabalhar em banco, fui trabalhar num site de internet, mas aí voltei para casa e falei, não, quero trabalhar com educação, voltei para Jundiaí e comecei a trabalhar em educação como professora assistente. Fiquei 1 ano de professora assistente. Professora assistente, você sabe o que faz? Corrige pró. De que ano? Qual que era o ano que você dava aula? Foi na faculdade de administração de empresas, Tá. na disciplina de marketing. E aí eu fiquei assim 1 ano fazendo essas coisas, fazendo chamada, aplicando prova. E aí, enfim, consegui, fui crescendo na instituição, né? Então aí fui professora, aí fui coordenadora, e agora fui diretora acadêmica e agora estou na parte estratégica da mantenedora. Então, assim, foi uma trajetória. E eu costumo dizer que, assim, quando, pelo menos, assim, quem trabalha com educação fala muito sobre isso. O bichinho da docência, o bichinho da educação pica, não tem como voltar atrás. Então, assim, eu sou uma apaixonada por educação e, recentemente, lá em 2004, a 2006, eu comecei a estudar bastante a questão das tecnologias digitais, né? Coisas que eu não acreditava que eu ia trabalhar e me apaixonei também, né? Então, sou uma grande entusiasta disso. Mas é isso, um pouquinho do que eu faço. Adoro meus cachorros. Ai, que delícia. Tenho 4 cachorros. Nossa, mãe. Meu Deus do céu, é educação por todos os lados. Porque hoje o negócio é difícil educar cachorrinhos também, né? Muito difícil. Mas os meus vieram educados, assim. Eu não tive bom. interferência nenhuma. Maravilha. Eu tenho um que eu falo assim, gente, ele é assim. Eu não tive interferência. Que gracinha, maravilhoso. Mas é isso. Juliana, a gente sabe que a adolescência é uma fase cheia de descobertas, desafios. O que você vê hoje nos adolescentes, a maior dificuldade dos adolescentes de hoje? Bom, o que eu acho que está acontecendo com a nossa adolescência é a gente não pode deixar de falar que tem um intruso aí que a gente não conheceu na nossa adolescência, que são as tecnologias digitais, que são as mídias digitais. Então, eu acho que isso ela modificou muito
da dinâmica que a gente estava acostumado. Então, eu lembro da minha adolescência, eu me vejo adolescente em alguns traços quando minha filha estava na adolescência, agora o meu filho está na adolescência, então eu me recordo. Mas assim, eu acho que hoje em dia a gente tem uma potencialização, se a gente pode dizer, dos movimentos deles na sociedade. Então não é mais uma birra, não é mais uma questão como a gente tinha antes, não quero sair, não vou sair do meu quarto porque eu quero ficar sozinho, né? Porque na verdade ele não está sozinho, ele tem um celular. Então eu acho que hoje é um desafio muito grande. Eu escutei uma frase que eu acho que ela faz muito sentido. Ser pais e mães de adolescente hoje é significativamente mais difícil do que há um tempo atrás. Com certeza, porque a gente não tem controle, né? Porque antes a gente achava que o risco só estava fora de casa e tentava controlar alguns riscos, mas hoje, dentro do próprio quarto, existem diversos riscos, né? E a gente tem a neurociência que fala um pouco sobre esse momento, e eu nunca me esqueço quando eu levei minha filha a fazer fono, enfim, essas coisas que nossos filhos passam, fono, psicopedagoga, questões de aprendizado, e a fono virou para mim e falou assim, não, mas você, Juliana, você sabe que a sua filha tem hormônios que estão inundando o cérebro dela de maneira absurdamente inédita agora nesse momento. Então não é uma questão que ela não quer, ou ela está entediada, ou ela não se esforça, né? É uma questão química, Sim. né? É uma questão estrutural do ser humano. Então é um momento muito difícil para eles e para nós pais também. E talvez acho que a grande diferença é que antigamente a gente entrava no quarto para ficar sozinho. E o sozinho é importante, o estar sozinho é importante. Né? Às vezes a gente não quer se desconectar, a gente adulto tem essa consciência, né? Eu quero me desconectar, eu quero ficar sozinho, eu não quero ter TV, eu não quero ter celular. A gente tem essa noção. Só que hoje a criança, ela está dentro de casa, ou se ela estiver sozinha, ela nunca vai estar sozinha. Não existe o ócio. Não existe. E eles têm dificuldade, eu vejo isso com os meus, eles têm dificuldade do não ter nada para fazer. O famoso meu filho tédio. fala isso às vezes. Ai, mãe, mas eu não tenho nada para fazer. Eu falei, que ótimo. Ótimo. Eu falei, sabe o que eu fazia? Eu ficava olhando quando chovia, não sei se vocês não ficavam vendo os pingos de água fazendo, né? Ou ficava contando os quadradinhos. Sim. Gente, eles não administram o tédio, não sabem administrar. E eu acho que o filme Divertidamente ele trouxe bem esse conceito do tédio, porque isso hoje as crianças sabem que o tédio é importante. Quando minha filha fala, eu estou entediada, aí eu vou falar alguma coisa lá, eu já sei que você vai falar que o tédio é importante. Então eles pelo menos eles têm a primeira coisa é o reconhecimento para qualquer problema, né? Então eles têm essa consciência de que o tédio é importante, mas eles ainda têm dificuldade de curtir o tédio. Curtir o tédio é importante. A aceleração mental é enorme. Tudo precisa ser resolvido, né? Sim. Tudo. E aí, assim, eu imagino que seja uma pressão muito grande nesse adolescente, né? Com tantas mudanças no meio que ele vive, nos hormônios, né? Na mente desses adolescentes. Quais são os sinais, assim, que você identifica que sejam aqueles sinais de risco, assim, que temos um problema, como que a gente pode manejar isso com essa mudança toda do adolescente? Olha, para mim, o primeiro sinal, um sinal de alerta é o isolamento mesmo, né? Porque é aquela coisa, antigamente a gente ia pro quarto, se fechava, ficava escutando música, curtindo uma fossa, chorando, colocava um CD, CD, aquela angústia, né? Ou a fita. Vamos entregando a idade. Mas hoje o isolamento, ele me chama muita atenção, porque a criança não está isolada, ou o adolescente não está isolado, ele está com o celular e você não sabe com quem que ele está falando. Então depende das angústias que ele tem, ele vai estar tentando participar desses grupos que entendem ou podem manipular essa fragilidade dele, né? E aí aquela história, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. A gente não deixa o nosso filho sair à noite sozinho na Avenida Paulista. À noite, de madrugada, até porque o meu tem 16 anos, enfim, ou um de 12, ou um de 13. Mas é muito comum essas crianças ficarem sozinhas por horas no quarto com o celular na mão. E aí a gente não sabe o que está acontecendo. Que tipo de informação eles estão absorvendo? E o que eles estão prontos para absorver, né? Então, logo que o Matheus foi crescendo, hoje ele está com 16, mas eu fui falando, filho, você vai encontrar de tudo na internet, né? Então,
tem coisas que são bacanas, tem coisas que não são bacanas. Então, aquelas conversas que nossos pais tiveram com a gente, eu fui adiantando um pouco, sabe? Eu falei assim, olha, deixa eu te explicar como que funciona isso, como funciona aquilo. E isso é legal, isso é positivo, né? Então, por exemplo, sexo. Ó, sexo é super legal. Minha mãe me ensinou isso. Porque, graças a Deus, eu tive uma mãe super tranquila nesse aspecto. É super legal, faz bem, as pessoas gostam, é por isso que as pessoas fazem. Mas assim, não é legal se você não quiser, não é legal se for forçado, né? Então assim, aprenda a entender o que é bonito, o que é interessante, o que é gostoso e o que talvez não seja tão saudável para você, Com né? certeza. Então, acho que essa fala é super importante. Mas, voltando à sua pergunta, eu acho que o isolamento, para mim, é uma questão bastante preocupante. Eu acho que a gente sempre tem que chamar os nossos filhos para participar da nossa vida. Junto com a gente tentar participar da vida deles também. Então, até hoje, o Matheus está demorando muito, está no quarto, está sozinho, está no celular. Filho, desce aqui, vem aqui, nós estamos falando sobre isso, vem assistir essa série, nossa, venha ver essa reportagem. Sempre. Eu azucrino a vida deles direto. Mas isso é muito interessante de você falar, porque às vezes o esgotamento do pai e da mãe não permite nem enxergar, e às vezes vê esse isolamento como um certo alívio. Então, agora eu posso descansar, né? Então é isso, talvez esse chacoalhão que a gente está sempre falando do pobre do adolescente, né? Mas eu acho que é um chacoalhão para todos os educadores, para quem cuida, né, da criança, de saber que educar não é fácil e às vezes a gente tem que se educar primeiro, né? Se corrigir para cobrar alguma mudança, porque o que mais tem, o que eu mais vejo são aquelas famílias onde o pai e a mãe querem dar o exemplo, mas eles querem cobrar, né, algo, mas o exemplo é difícil de alcançar, porque a gente tem que ter essa noção de que a gente também tem os nossos erros, né? Então, acho que tem que ter esse olhar. Principalmente porque a gente observa as crianças, né? Porque você vê, você quer uma criança quietinha, dá um celular para ela que ela vai ficar quietinha. Quando você tira esses digitais dela, ela volta a ser criança. Exato. E que apronta, faz bagunça, deixa a mãe louca. Não é? Mas Essa semana eu tirei. Hoje faz 7, 8 dias que eu tirei todas as telas. Dei uma surtada, tirei. E quanto que isso é difícil? Mas a gente tem que voltar para isso. Eu acho que sempre equilibrar ou moderar, ter moderação de tudo Eu acho isso. que essa questão é super importante, equilíbrio e moderação. Eu falei com os pais no final do ano passado, fui falar sobre cyberbullying de crianças e tal. E eu mostrei a foto da Clara e do Matheus pequenininhos. E eu falei, gente, primeira coisa que eu queria dizer para vocês, que nessa idade eles já tinham tela. Não tinham celular, porque eu acho que nem tinha iPhone ainda. Mas eles tinham um iPad e eles assistiam Galinha Pintadinha. Quando eu ia para o restaurante. E tá ok. E é um problema? É um problema. Mas a gente fez isso porque era novo para nós também. Então, é isso. Acho que o que você colocou é espetacular, assim, a moderação e equilíbrio, porque os pais também ficam super pressionados, né? Ah, não, eu não posso deixar fazer isso, eu não posso deixar fazer aquilo. Eu acho que tem que ter esse meio termo. Eu acho que sim, vai ter momentos que você vai precisar desse recurso, mas esse recurso não pode ser a babá do seu filho. Sim, com né? certeza. E esse equilíbrio ele é muito difícil, né? Porque a nossa rotina, todo mundo, né? Nós, mães, mulheres que trabalhamos período integral, que saímos, que fazemos isso, aquilo, enfim, a gente delega muito, né? Ou para uma babá que está em casa, ou para um colégio em tempo integral, ou para uma creche, enfim, ou para uma terceira pessoa que vai estar cuidando, que você não sabe como que vai estar manuseando isso. Então, eu acho que o equilíbrio é tudo. Até porque eu gosto muito de falar o seguinte: a vida digital, ela não é separada da nossa vida real. Hoje em dia não tem como fugir mais A gente está aqui, ó, vivendo o digital neste momento. Eu e Ju estamos nos adequando a essa era digital, nós 40 mais. Não tem como voltar. Não tem como voltar. Faz parte da vida. Agora. Exato. Então, a vida é isso. Então, o que eu acho que a gente, tanto nós, pais, mães, educadores, e crianças, adolescentes, jovens, precisam entender que a gente precisa viver nisso, mas com
com cuidado, com Claro. ponderação, com educação, entendendo esse ambiente. Eu acho que o maior perigo é quando você não entende isso. E aí, o adolescente, talvez ele não tenha essa compreensão tão completa do mundo, né? Sim. Então, às vezes, ele está ali numa mídia social, que eu acho que esse é o maior problema, e não a questão do digital, Da né? Mas tela em si, né? não a tela em si, mas o que você vê, o que você vende, e, enfim, só lembrando que mídia social, Instagram, Facebook, só pode maior de idade, mas nossos filhos e nós deixamos, eu também deixei, Verdade. mentir a idade para ter uma conta. Então, entenda, é muito complexo, né? verdade. E aí eu acho que o adolescente talvez não tenha, apesar dele ser nativo digital, ele não tenha compreensão da vida tão claramente como nós adultos maduros, que a gente consegue verificar essas questões. E eles são completamente influenciados por aquilo que eles estão assistindo. Por isso que a comunicação é muito importante dos pais com os filhos, Exato. a orientação. Porque senão acho que não tiver essa orientação e essa conversa frequente com os nossos filhos, eles vão ser cada vez mais influenciados para aquilo que eles estão vendo constantemente pelas Sim. telas. É o sentar ali. Nem todo mundo consegue estar todas as refeições juntos, mas se é o café da manhã, se é o almoço, se é o jantar, que for que seja, ou no final de semana, sentar e falar assim: você viu que aconteceu isso você viu isso no jornal? Você viu essa notícia? Sabe que isso é uma coisa interessante. Criança não vê jornal, nem adulto está vendo direito mais jornal, né? Exato. A gente fica só esperando as notícias aparecerem ali No feed, aleatoriamente. né? E aí é uma coisa. Esses dias eu coloquei minha filha para ver jornal. Separei ali, né? Se tivesse alguma coisa ruim, eu não ia deixar ela ver, muito séria. Ela tem só 8 anos. Mas eu falei, vem aqui ver o que acontece no mundo, porque eles não têm essa. A gente está meio na Alienado. bolha, alienado de não saber o que está acontecendo. Essas bolhas informacionais eu acho que é o grande problema, né? Então, meu filho, às vezes ele traz alguma coisa assim, e aí a gente começa. Mas aonde você viu isso? Ah, eu vi no TikTok. Ah, legal, mas isso é. Não, mãe, mas eu sei que isso não é só isso, tem mais coisa. Eu falei assim, sim, mas você já se perguntou por que você viu isso? O que você curtiu, que talvez tenha vindo essa informação para você? Gente, eu faço isso, eu quero, sei lá, quero ver alguma coisa sobre educação. Ou nós mulheres, quero comprar uma bota, quero acompanhar o que. Você clica, você só recebe coisas verdade. sobre isso. Então, aí a gente começa a falar sobre isso. O algoritmo te conhece às vezes melhor do que você mesmo. E ele vai te alimentando de coisas que você já curtiu. E isso é muito complexo e muito problemático no ponto de vista crítico, né? Então, eu acho que eu como educadora, eu sempre falo isso, é legal a gente ver pontos que discordam do que a gente acredita, né? Senão a gente passa a ser a pessoa mais importante do mundo, não é? Sim, Então, se só vê notícias das quais você também concorda, se só vê coisas e fala assim, nossa, que maravilha, tá vendo? As pessoas estão falando o que eu acho também. E não é isso, porque tem um outro grupo que também só vê notícias contrárias às suas, mas que eles acreditam. Então, essa bolha é o que eu acho mais preocupante. E aí a gente tem que ter o exercício de falar assim, não, eu vou seguir pessoas que eu também não gosto, ou empresas, ou o que seja, para eu ver o que eles estão falando, para eu ter, isso é o mínimo, né? Mas ter essa posição, esse posicionamento crítico diante do que você está recebendo ali. Isso aí é muito importante, porque uma prova é eu vejo aqui em casa, se eu pego o celular do meu marido e vejo o que ele vê no Instagram, é completamente. O que ele vê no Instagram, o que chega para ele, é completamente diferente do que chega para mim. Se eu pego o celular do meu filho, o que ele vê, aliás, tem que tomar cuidado. Deixa quieto. O que ele vê também é também completamente diferente. Então, assim, eles vão se atraindo pelo que você tem interesse, mas se uma criança que está sendo influenciada e tá, vamos supor, só coisas de funk, aquelas musiquinhas, aquelas informações que não são adequadas, vai vir cada vez mais informação e ele vai achar que sempre é tudo aquilo. Porque E que aquilo que é a vida, né? Porque ele só recebe aquilo. Exatamente. Né? Então, eu acho que isso é o grande problema, né? Eu até comento um exemplo que foi assim, um exemplo real de Mianmar, que a maioria da população lá é no Tibete, né? É budista. Mas existe uma rixa, eu vou esquecer o, o nome do povo lá, que é de origem islâmica.
E tinha moderador no Facebook, mas eles identificaram que a moderação lá naquele lugar estava deficitária, estava com problemas, e aí os discursos de ódio contra esse pessoal do islamismo eram tão grandes que acabou por dizimar essa população. Porque eles não tinham jornal, eles tinham uma dificuldade ali de se informar e de ter educação. O que eles viam era Facebook, o Facebook ele repetia aquele conteúdo, até porque nós somos seres humanos. A neurociência diz pra gente o seguinte: o ser humano ele engaja mais quando você mexe com emoção. Então, tudo que for dramático, ruim, violento, acaba sensibilizando mais, infelizmente. Sim. E aí o Facebook recebeu uma mensagem assim: olha, precisamos, a máquina, né? Precisamos engajar e ter muitos seguidores. Aí essa inteligência artificial ali por trás falou assim: não, então eu vou jogar quanto mais conteúdos sensacionalistas e violentos eu jogar, mais seguidores e engajamento eu tenho. Então, olha como foi ruim. Sim. Né? Porque ficou uma sociedade manipulada pelo Exato. Facebook. Agora já tá. Mas é um exemplo que. E aí parece assim, não era uma questão de controlar ou não controlar, parece que teve um erro mesmo nessa mediação ali, naquela região. Mas como a gente tem que tomar cuidado, senão todo mundo vai ver a mesma mesma informação. Uma foto da realidade deturpada. Um recorte pequenininho, né? Que tem uma proporção muito maior do que ela é. E agora a gente tem, agora que está dando muita repercussão, uma série no Netflix, né, chamada Adolescência, e que fala e retrata, né, esse adolescente da atualidade. Você acha que os pais, os educadores devem também assistir essa série para entender um pouco esse mundo? Eu acho que é urgente. Eu assisti com muita dificuldade, né, porque meus filhos, uma saiu da adolescência, mas eu tenho um filho adolescente. Assisti 2 capítulos, precisei ficar uma semana sem ver nada. E depois assisti os outros 2. Então, eu acho que o que a série traz não é tão difícil de acontecer. A gente tem alguns filtros na mídia justamente para não mostrar demais algumas coisas, para não ser gatilho para algumas pessoas que estão fragilizadas e suscetíveis a isso, né? Então, acho super importante. Educadores demais, porque o episódio não é, como fala? Não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler, mas a cena da escola, né, o episódio da escola é terrível. Eu como educadora, como gestora, imaginando você, né, que vive esse ambiente, eu fiquei assim desesperada, porque, né, você vê que eles estavam ali completamente sem saber o que fazer, perdidos, como acolher aqueles alunos, como aquele ambiente é tóxico, como aquilo chegou daquele jeito, né, naquela situação. E os pais eu acho que têm que assistir, porque eu acho que a série ela é muito inteligente, e se vocês me permitem falar, porque é um menino de classe média, branco, bonitinho. Sim, carinha de ingênuo. Carinha de ingênuo, inteligente, né? E ele fez uma atrocidade daquelas. Então, assim, ele pode ser qualquer um. Por que eu falo isso? Porque no Brasil a gente acaba sempre fazendo com que essa criança seja uma criança da periferia, sem privilégios, sem privilégios, negra, que sofreu horrores e que então isso justifica, talvez. Naquele caso não é isso, porque é exatamente isso da vida. Não escolhe em quem vai, enfim, impactar, né? Mas eu acho que é necessário os pais assistirem e os educadores também. E é até interessante, né, falando um spoilerzinho da série, como até os policiais estavam perdidos porque também não entendiam o mundo do adolescente. Então, entender esse mundo que é completamente, como a gente falou anteriormente, completamente diferente do nosso, que a gente viveu, é importantíssimo para saber os que signos, caminho, né, os sinais ali. que caminho eles estão percorrendo, tentar entender, A né? cena não é spoiler, também faz um pouquinho de tempo que a série está no ar, né? Mas assim, o policial também é pai de um menino que está na escola. E ele, quando chega na escola, ele fala: Meu Deus, que escola é essa? Né? E o filho
esse menino também sofre muito bullying, né? Então, assim, é importante falar para os pais, vocês precisam conhecer o lugar que seus filhos passam a maior parte do tempo, que é a escola. Sim. E essa comunicação, além, tem que ser frequente também com eles, porque às vezes não dá para a gente estar lá, muitas vezes não dá Não, mas né, eventualmente uma visita, Sim. saber como funciona, né? Não é, assim, eu acho importante os pais conhecerem as escolas, né? Então, como no nosso grupo tem o Anchieta, o Colégio Anchieta, tem o Auro, e os pais são sempre bem-vindos. Então, eles podem ir lá. Claro, não pode todos os pais de uma vez, vai atrapalhar a rotina, nem o pai pode estar lá. Mas sabe essa coisa? Tem reunião, é ir lá, é participar da vivência. Então, tem alguma festinha de fim de ano, tem o dia da família, tem a Páscoa. E às vezes os pais estão muito ocupados e não conseguem, né? Mas é importante ter essa vivência para saber qual é o ambiente que seus filhos estão. Até porque nesse isolamento que eles passam no quarto deles, esse pseudo-isolamento, né, nas telas, o que eles pegam de informação ali sozinhos, eles vão levar para o grupinho da escola. Então, eles estão conversando ali na escola. Sim, sim. E o pai e a mãe, como mostrou lá na série, tanto o policial quanto o pai do menino, do protagonista, eles não sabem lidar com isso, eles não têm ferramenta, por quê? Porque eles não conseguem nem participar dessa evolução, de toda a questão digital, que a gente não pegou isso, né? E se a gente não correr atrás para saber o que está acontecendo, a informação não vai cair. O nosso algoritmo não permite cair esse tipo de informação para a gente. Então, é esse olhar do que está acontecendo em casa, do que está acontecendo na escola, o que está sendo conversado entre os grupos, os famosos desafios, né, que as crianças fazem. Isso é um perigo. Pode ser um desafio pequenininho, uma coisinha besta, mas pode ser desafio que vai trazer marca para a vida dela, para a vida da criança. Muitos morrem, né? Sim. Eu acho que assim a lógica da mídia social ela é muito interessante, porque ela lida muito com a questão do pertencimento. Sim. Todos nós precisamos pertencer. Isso é uma necessidade quase que biológica nossa. E o adolescente, o jovem, nós mesmos, os adultos, também temos essa necessidade de pertencimento. Então, se você está na sua família, é importante que você se sinta pertencente. Eu não quero dizer que tem que ser tudo mil maravilhas, que os pais têm que passar a mão na cabeça do filho, até porque muitas vezes não é possível, e não pode, não deve, mas que ele se sinta pertencente àquilo, senão ele vai se sentir pertencente a outros grupos. Com certeza. Que vão, não, a gente te entende, eu também me sinto assim, nossa, né, isso é horrível, a escola é um horror. Né? Então, como grupo, e a gente sabe que na adolescência o grupo é mais importante do que a família, a gente compete, né? Na adolescência com um grupo de amigos e a família. Então, mas que depois de um tempo ele consegue entender, ter a referência dele com a família. Isso é estudado, não é uma percepção, é fato. Né? Então é importante a gente e eles ter esse pertencimento dentro de casa. A escola também tem que contribuir com isso. Então tem que ser um ambiente saudável para ele se sentir pertencente e não a escola ser super rígida, tóxica, que ela não vai nutrir no aluno essa sensação de pertencimento, né? E as mídias sociais elas fazem isso muito bem. E aí você tinha falado do bullying, né? Por que você acha que o bullying na era digital ele é tão mais potencializado? Ele é mais potencializado, né? Fato. O que acontece? Então, olha, o adolescente sempre se isolou. O jovem adolescente sempre se isolou. Sempre o grupo foi mais importante que a família nesse momento. A gente tem uma competição ali. O bullying também sempre existiu. Né? Nem vou contar o que me chamavam, porque eu sou pequenininha. Eu era conhecida como, lembra daquela música, Anã Paraguaia? Era eu. Enfim. E é cruel, porque criança demais. e adolescente são cruéis. O também sempre existiu, mas o digital, o que ele faz? A internet, as mídias sociais, o digital, ele potencializa. Né? Ele jogou na rede, não é mais seu. Eu falo isso para meus filhos, né? Eu falo, gente, cuidado, pelo amor de Deus, com nudes, com qualquer tipo de coisa. Porque a hora que você escreveu essa coisa na internet, você não tem como buscar de volta, né? Então, eu acho que esse é o problema. Então, o que acontece? Antes era uma briga na rua, com o meu amigo vizinho.
Ah, ele falou que eu sou feio, que eu sou perna de pau, ou que eu sou muito baixinha, ou que eu sou gordinha, e ficava entre a gente. Hoje, uma criança, um adolescente coloca, filma, exato. Todo mundo tem um celular para filmar, põe na rede. E aí, o que ia ser uma coisa de 5, 6, né, do grupo ali, vai para outras escolas, né, vamos dizer assim, do bullying nessa faixa. Se viraliza, Se viraliza. meu Deus do céu. Aí acabou com a vida da pessoa, né? Sim. Acabou. Então, eu quantas acho que pessoas esse é o já se grande mataram problema. por causa disso? Exato. Já Então, tiraram a acho vida por causa disso. essa a questão. E eu falo muito, né, no Instagram, depois eu vou falar meu perfil para o pessoal Sim, me nós vamos seguir, deixar todos os contatos. que eu sou contra essa lei da proibição do celular. Né? Aí todo mundo pega no meu pé, manda coisa assim para mim, tá vendo? Que bom que proibiu. Gente, ser contra a proibição não é ser a favor do uso indiscriminado, sem limites e nada disso, né? Por que que eu me posiciono um pouquinho receosa com relação a isso? Porque eu acho que a gente precisa educar. Então, como educador, eu acho que não faz sentido a gente proibir, mas a gente precisa munir, dar repertório, ajudar eles entenderem esse ambiente. Né? Então, eu acho que isso, então, dentro dessa questão do cyberbullying, eu acho que isso é muito importante. Então, tudo bem, agora não pode mais usar o celular em sala de aula, está proibido nas escolas, e me parece que a interação social está maravilhosa, né? Realmente melhorou muito, mas a gente podia ter tido esses limites antes, nas nossas escolas e na nossa família, Sim, né? Não precisava ter chegado nessa lei, mas eu acho que é preciso falar com as crianças, com os adolescentes, com os jovens sobre isso. Tipo, sabe o que significa colocar isso numa rede social? Você entende como que a pessoa se sente? Porque essa questão da empatia mudou muito, né? Porque antigamente a gente falava na cara, né? Sim. Ah, você é baixinha, você é gordinha. Hoje é muito mais fácil. Você pega lá no porque celular. ela não está olhando para você, né? Que chama de coragem digital. Porque eu estou na minha casa, na minha cama, e eu posso te ofender, porque eu não vou sentir a sua reação. Imagina se, né, quando eu tenho que ser grossa, ou se eu quero xingar alguém, eu vou xingar, eu vou ter imediatamente o retorno. A resposta. Se ela vai ficar triste, se ela vai chorar, se ela vai gritar, se ela vai ficar brava, se ela vai me xingar de volta, né? Nas mídias sociais, não. Eu até posso ver depois, ela pode me xingar, mas eu tô ali no conforto do meu lar. Então, assim, essa questão da empatia. Vai ter um enfrentamento direto. Essa questão da empatia é super importante. Então, eu acho que eu tenho medo que essa proibição do celular tire isso de pauta das escolas, entendeu? Então, eu acho que assim, isso deve ser discutido com eles excessivamente, para que eles entendam, para que eles possam, quando voltarem para casa, que vão ter o celular, terem repertório para agir ali de uma maneira diferente, mais cidadã, mais respeitosa, com mais ética. Porque eu entendo o que você está falando, porque se eu tiro o celular da escola, eu tipo já fiz a obrigação aqui. Exato. Eu tirei, então não é mais um problema meu. Sim. E é um problema ainda da escola um de educar, porque Sim. acho que o nosso maior desafio hoje é educar essas crianças a terem equilíbrio e moderação nessa questão E respeitar o professor na sala de aula, né? Então, o Sim. mínimo então ali vem é muito todo maior, esse contexto, né? Então assim, para não cair naquilo, então isso aqui já não me pertence mais, não preciso mais nem discutir. E assim, porque eu estudo muito a questão das ferramentas digitais na aprendizagem, e elas são muito bacanas, é um potencial fantástico. Então, se a gente falar do celular como um device, como uma ferramenta, como um computador, ele é muito legal. Com certeza. Muita gente no Sim. Brasil não tem um computador, não tem um iPad, mas tem um celular e um smartphone. Uhum. Então, ali que ele vai conseguir fazer pesquisas, ali que ele vai conseguir estudar no celular, porque ele não tem condição de ter outra coisa. Então, eu acho que a gente tem que começar a separar o joio do trigo, sabe? Então, assim, as mídias sociais são um problema muito grave. A gente tem que entender como elas funcionam e preparar os nossos filhos, nossos alunos para isso. Mas as tecnologias são super benéficas. A gente tem que usar a nosso favor para a gente evoluir, né? Senão fica meio complicado. A gente demoniza as tecnologias em detrimento de uma ferramenta, vamos dizer, de um software, de uma plataforma que são as mídias sociais. E tem uma outra questão que eu tenho dúvida, o que são aquelas bolhas de afirmação das redes sociais? Que são essas bolhas de informação, que na verdade são bolhas de informação. De afirmação. Pode ter os dois nomes. Bolhas de informação, que é quando você está recebendo as informações que você
Aham. está acostumado, e de afirmação porque elas acabam confirmando aquilo que você pensa, que é o que a Entendi. gente tinha falado, por A gente exemplo, falou. de quero comprar alguma coisa, eu só vou Só receber aparece. sobre isso, ou eu sou de direita, eu só vou receber Era isso que eu ia notícias te de falar. exatamente. direita, Então, ou Eu ia sou de falar isso. esquerda, vou receber notícias de esquerda. E aí você acha que você faz parte da maioria porque você só recebe informação sobre aquele assunto que te agrada. Quando, na verdade, talvez você seja minoria, porque você não tem a informação do outro lado. Você não recebe. Eu brinco que você se sente super importante. É isso. Sabe o que eu faço? Eu sigo muito profissional da saúde, né? Sim. E tem profissionais da saúde que eu não gosto do jeito, porque eu acho que é muito polêmico, não gosto desse perfil polêmico de Instagram, mas eu sigo porque tem a informação boa. Tem outros que eu não concordo com a conduta política, do que fala, como fala, mas eu sigo porque eu entendo que eu vejo o que ele tem para me oferecer ali, Exato, que é a informação de respaldo. Sim. Né? E aí sim eu tenho pessoas diferentes de mim e eu me permito então a explorar mais e não me achar o alecrim dourado que eu sou. Não, porque tá todo mundo falando disso. Tá todo mundo falando disso na minha bolha. Exato. Na sua bolha não, na sua bolha não. É muito. E você perceba como é importante. Eu faço isso com os meus filhos às vezes. Falo, mas você já viu quem fala diferente disso? Quando eles estão estudando alguma coisa, não, mãe, eu já fui lá e eu já entrei na internet, eu já pesquisei, eu já achei, já fiz os exercícios. Falei, mas você já pesquisou outro professor? Você já viu outra coisa a respeito disso? Porque vai te trazer outros meios. Mas perceba que você tem que ter um repertório, você tem que ter uma análise, tem que ter um amadurecimento para você fazer isso. Com certeza. Porque você precisa, Vai te intencional. frustrar. Intencional. Não é o que eu vou receber, eu vou buscar, eu vou ter um esforço de querer buscar coisas diferentes. Então, Exatamente. precisa ter essa iniciativa, né? E a gente tem agora, né, muito a inteligência artificial vindo com tudo. Sim. Como que vocês estão utilizando a inteligência artificial agora para a parte acadêmica das crianças, dos adolescentes? A gente está usando a inteligência artificial na parte administrativa, né? Então, nos processos de gestão, a gente já começou a usar. Nas escolas e nas faculdades, a gente está iniciando isso, e eu tenho estudado bastante a respeito disso. Eu acho que é fantástico, mas assim, tudo tem os dois lados. Então, vou contar um exemplo de que aconteceu lá com a gente. Um professor virou e falou assim: olha, vocês vão fazer esse trabalho com inteligência artificial. Então, ele fez o enunciado, pediu para eles prepararem a informação e todo mundo tinha que fazer com inteligência artificial. E aí, quando retornaram os trabalhos eram muito parecidos. Muito parecidos. Quase que iguais, quase que idênticos, né? E o que isso mostra? Mostra o quê? Todos eles colocaram o enunciado lá na inteligência artificial e mandaram a inteligência artificial fazer. A inteligência artificial fez, eles copiaram, colaram, né? Enfim, pediu para fazer um arquivo e entregaram. Então, isso é péssimo, né? Então, o que eu me empolgo tanto com a inteligência artificial? E aí o professor resgatou isso com a turma. Gente, vocês precisam questionar, vocês precisam pesquisar, vocês precisam ir a fundo. Então, assim, não é possível que toda a sala ou que todos os grupos me tragam a mesma resposta. Eu quero coisas diferentes. Porque a inteligência artificial, e eu acho que ela é muito promissora nesse sentido. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa, estou estudando, eu vou fazer um trabalho, ou eu errei um exercício e eu quero entender por que eu errei. Então, você tem que ter um diálogo ali com a inteligência artificial. Então, no meu caso, eu falo assim, me traga as últimas publicações sobre inteligência artificial na educação. Aí aparece lá, eu falei, poxa, mas você não me trouxe um autor que eu sei que é super importante, que eu quero que você me traga. Porque você tem noção do todo. Que eu tenho repertório. Isso. Então, ou, sei lá, me fale sobre isso, né? Me traga um pouco mais. E assim, e o que eu acho que é mais interessante quando a gente fala com crianças, adolescentes do ensino médio, quando a gente tem um outro exemplo também da professora de filosofia, que ela faz um enunciado para se discutir e que eles colocam no chat GPT-4. E aí o chat traz reflexões filosóficas.
E aí você fala assim, então, mas é uma inteligência artificial. Teoricamente, ela deveria ser imparcial. Uhum. Ela não deveria ter essas reflexões. E por que ela tem essas reflexões? Porque ela foi treinada, os algoritmos são treinados por pessoas como nós. Sim. Ela não tem uma consciência, ela não surge uma consciência, ela não sabe Ele vai do banco de dados. Então você tem viés. Então, uma vez eu ouvi uma frase que me impactou de início e eu falei, não pode ser. E hoje eu sei que é. E é bom a gente saber, porque a gente sabe trabalhar melhor quando a gente sabe. Essa ferramenta ela foi feita para te agradar. Exato. Ela foi feita para te agradar. Sempre ela vai te agradar, porque ela te conhece. Então, é isso. Então ela nunca vai trazer uma coisa contra. Eu pergunto para ela assim, mas o que você acha sobre isso? Ela vai falar o que você quer ouvir. Às vezes não. Daí eu falo, exato. Aí você fala, muitas vezes eu falo assim, mas isso não está agressivo? Tem razão, Juliana, isso está agressivo. Mas isso não está legal? Ah, Juliana, está muito legal. Então você fala, né? Você fala qualquer besteira, ela fala, nossa, muito bom esse ponto de vista. Então a inteligência artificial é maravilhosa porque ela consegue pesquisar dados, assim, uma quantidade de dados absurdos que seria incapaz de um ser humano conseguir. Ela consegue fazer conexões de dados, mas essa parte crítica, reflexiva, intuitiva, de repertório, a gente precisa ter. Exatamente. Né? Eu acho que utilizar ela, você já sabe, e coordenar, fazer, é um facilitador, mas a gente não pode entregar todo o conhecimento para ela e sem estar alienado do assunto e acreditar plenamente que aquilo lá está correto. Exato, mas eu acho não, tenho certeza, mas não sei como, né? Mas eu estou vislumbrando uma mudança muito grande na educação. Porque o conteúdo pelo conteúdo como a gente conhece, ele está na inteligência artificial. Ela tem acesso aos bancos de dados, aos grandes livros de medicina, de tudo, da saúde, e, enfim, de outras áreas. Então, o conteúdo está ali. Então, qual vai ser o diferencial de eu estar numa escola ou de eu estar numa instituição de ensino superior se a inteligência artificial, e isso vai melhorar cada vez mais, porque ela vai aprendendo com a gente, pode me dar todos os conteúdos, fazer provas para mim, me oferecer exercícios, pesquisar numa infinito banco de dados. Exatamente isso. Trabalhar com os nossos alunos, sejam eles adultos, jovens, adolescentes, com a questão do pensamento crítico. Então, não dá mais para a gente ter aquele professor que fala assim, o que foi a Revolução Industrial? Qual foi a data da definições, né? Revolução Francesa? Agora a gente tem que falar assim, o que na Revolução Francesa você enxerga atualmente nesse cenário? Uhum. Né? A gente tem a Revolução Industrial, como você estuda, o que a gente vai ter que... E eu acho que nesse ponto de vista, a gente consegue evoluir um pouquinho mais, porque a gente tinha uma educação baseada na memorização, no conteudista, e agora a gente já vai ter tecnologias que vão fazer isso para nós. Então, nós vamos precisar trabalhar a reflexão, pensamento crítico e autonomia dentro dos saberes, dos conteúdos. E é um desafio porque a gente, porque eu entendo, o que eu entendo de cérebro é que a gente está sempre poupando esforços. Nosso cérebro. Então, como que a gente hoje, se a gente eu enxergo assim, nosso cérebro vê hoje a inteligência artificial como a evolução. Pronto, agora eu não preciso me esforçar tanto mais, porque o nosso cérebro quer ficar poupando energia. E aí vem, então, essa nova etapa. Então, agora a inteligência artificial faz isso por mim, mas eu vou ter que fazer outra parte, que é a reflexão. Então, é um super desafio. Né? E é difícil, não é fácil. Né? A gente sempre, nós fomos treinados, educados, sob essa ótica, né, da memorização. E hoje em dia a gente não precisa mais. Então, quem sabe telefone de cor, não sei, na minha época eu soube o telefone da família inteira, porque se eu não soubesse, aconteceu alguma coisa comigo. E hoje a gente não precisa mais. Né? Quando veio as calculadoras inteligentes, né, de financeira, todo mundo falou assim, os alunos vão ficar todos burros, porque agora eles podem fazer tudo na calculadora. E na vida real, não, na vida real ele vai usar a calculadora, ele não vai poupar ficar... tempo para fazer outras coisas.
Exato. E eu acho que é a mesma coisa, né? Se eu posso fazer um comparativo, porque é muito recente, né? Tem 2 anos de inteligência artificial, mas que vai ser um pouco isso, entendeu? Ela vai conseguir fazer muitas coisas e vai se destacar no mercado de trabalho, em educação, inclusive, quem souber fazer a gestão disso. Então, assim, você é do direito, a gente já tem milhões de inteligências artificiais jurídicas. Então, assim, você não vai passar horas fazendo uma peça, escrevendo. Não, você vai jogar para a inteligência artificial, mas você vai ter todo o seu estudo, o seu repertório para definir estratégias que você vai usar, para fazer a gestão daquilo. Até para você dar comandos bons Exato. para a inteligência, você precisa saber do conteúdo. É o repertório. Eu acho que a palavra tenha repertório para a vida, né? Sim, porque senão ela escreve de uma maneira superficial também, não dá todo o conteúdo necessário. E se você sabe instigando, você consegue se aprofundar. Sim. E voltando na série, o que eu queria te perguntar, né? Voltando lá na série do Netflix da adolescência, eu queria saber do seu ponto de vista como educadora, qual foi a cena ali, o que mais te chamou a atenção? Teve alguma coisa ali que te impactou mais? Sabe o que mais me chamou a atenção? Que eu fiquei assim, boquiaberta? Ele genuinamente, A criança. ele achava que ele não tinha feito nada demais. Ele fala, eu não fiz nada. Porque ele fala assim, olha, os outros garotos tocariam nela, outros garotos talvez abusassem dela. Eu não fiz nada, eu só matei. Olha que forte que é isso. E ele fica afirmando... E é uma falta de compreensão da vida, da né? realidade, da né? realidade. Eu fiquei tão enlouquecida, assim, porque a gente passou tão mal, eu e meu marido, quando a gente assistiu, assim, choramos horrores e tal, porque, né, para os pais, eu acho que para todo mundo é tocante, mas para quem tem filho é desesperador, né? E eu falo, nossa, mas ele realmente achava que ele não tinha feito nada. E ele falou, daí eu falei, não. E eu fiquei pensando assim, será que ele tinha intenção de? Mas olha só como é o grupo, ele ganhou uma faca. Ele ganhou uma faca, não, foi dado, um amigo deu uma faca. Então, assim, qual é a pressão? Preciso fazer alguma coisa com isso, né? Sim. Exatamente. Do pertencimento, né? Do pertencimento. E talvez mostrar a força dele, que ele foi superior a ela, que também ela fazia bullying. Ela fazia bullying com ele também. E talvez essa questão do eu não fiz nada demais é porque ele foi condicionado ali, ele aprendeu por meses, talvez anos, que aquilo estava tudo bem dentro do mundinho dele ali da internet. O problema das consequências, né? E a necessidade, assim, o capítulo da psicóloga é realmente uma obra de arte, né? Porque ela começa a perguntar isso para ele, você sabe o que é a morte? Você entende isso? Porque acho que ela também fica na dúvida, né? Será que ele entendeu o que ele fez? E aí ele fala, não, mas é porque eu sou feio. E ela fica quieta, ele fala, mas você não vai falar que eu não sou feio? Porque é aquela coisa, eu preciso da sua aprovação. Sim. Né? Então, é dolorido, é dolorido. Eu acho que, assim, o que mais me chocou foi isso, do menino não entender e acreditar fielmente que ele não tinha feito nada e perceber como nossas crianças, nossos adolescentes estão vulneráveis, né? É isso que eu ia até te perguntar, porque eu acho que a grande preocupação nisso tudo é a saúde mental dessas crianças. Porque hoje em dia a gente vê, né, na série a gente viu uma saúde mental, estou completamente perturbada, e a gente vê essas crianças atualmente em ansiedade, depressão, crianças novas já com crise de ansiedade, depressão pela aceitação ou não aceitação. Como que a gente faz para ter diálogos mais profundos até com essas crianças? Qual a orientação que você pode dar para a gente? Eu acho que é conversar do jeito que a gente sabe. E buscar ajuda profissional? Buscar ajuda profissional. Quem pode, né? Eu tive essa benesse, né? Minha mãe sempre procurou ajuda para ela, então ela fez terapia. Então a primeira coisa que ela fazia com os filhos era assim, vai fazer terapia, vai fazer terapia. A gente sabe que não é todo mundo que consegue, né? Mas então ter essa conversa dentro de casa, de qualquer maneira, ela já acolhe esse acolhimento das crianças em entender e perguntar, né? Meu filho mudou de escola recentemente, então eu falo assim, e aí, tá gostando? O que aconteceu hoje? E o que deu nessa aula? E você comeu alguma coisa? O que você comeu na hora do almoço?
E aí eu fui perguntando todo dia, né? Porque eu estava assim, angustiada. E ele falou assim, nossa mãe, mas todo dia você quer Tudo. Toda vez a mesma Mas pergunta. eu acho que se interessar pela vida do seu filho, todo mundo, e assim, não se julgar, porque eu acho que tem muita gente, tem muitos pais que ficaram se julgando, se auto-julgando. Ai, meu Deus, eu faço isso também. Eu falei, não, esquece isso. Todo mundo tem a vida corrida, todo mundo trabalha pra caramba, todo mundo tem filhos que usam telas. Então, dentro dessa perspectiva que é o possível hoje, só tentar conversar e conversar. Se você tiver possibilidades e ver necessidade, uma terapia é fundamental, né? É maravilhosa. Mas se você não tiver, essas conversas são muito importantes. Conversar com o pai, com a mãe, para a gente entender da onde eles vieram, né? Que eu acho que assim, às vezes quando a gente tem esse bate-papo com mãe e pai, a gente percebe, né? Eu brinco com meus filhos, eu vim de uma realidade que você não conhece. Você conhece a sua, mas eu tive uma vida antes, uma família, né? Seu pai também, ele teve uma criação diferente. Então, assim, poder ter esse diálogo, é claro, quando a criança é muito pequena é um pouco mais difícil, mas eu acho que à medida que vão crescendo, e principalmente na adolescência, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que você deixou muitas orientações aqui, várias coisas que muita gente vai se tocar, né? De, poxa, a gente tem sempre para melhorar, né? Todo mundo, né? Como ser humano, individual, mesmo que nunca tenha filho na vida, mas aquele que tem filho, aquele que é casado, enfim. Foi muito, muito profunda. Mas eu queria saber se ainda tem uma mensagem final para esses pais, desses adolescentes, que você poderia deixar para eles. Bom, eu tenho uma mensagem que eu acho que eu já falei várias vezes aqui, que eu acho que essa é a mais importante. Estejam perto dos seus filhos. E perto, perto. Não é com assistindo televisão e o filho no quarto fechado. Vem aqui ver televisão comigo. Vamos falar sobre essa cena. Vamos conversar sobre isso. Eu acho que existem ferramentas que eu estou utilizando que me ajudaram e eu acabei utilizando por conta de tempo de tela do meu filho mais novo, que são esses aplicativos que você coloca no celular do pai, no celular do filho. Mas eu conversei com meu filho, eu falei, viu, eu vou fazer isso, vou colocar aqui no seu celular. Eu não me interessa a sua privacidade, vamos dizer assim, contra adolescente, com seus amigos. Isso não me interessa, nós vamos conversar, eu e você, olho no olho. Mas me interessa que a hora que você vá dormir, porque ele acorda muito cedo, 5 horas da manhã, para ir para a escola, eu saiba que você foi dormir. E não você ficou jogando até as 3 horas da manhã. Interessante. Então, isso me preocupa, né? Porque o mal do século vai ser a saúde mental, de fato. Porque eu me perco no celular. Não, Sim. quando vê Você uma também, hora, passa todo no mundo. Então, estalar de assim, dedos. imagina os adolescentes. Então, eu acho que esses aplicativos, eles ajudam nisso. Então, assim, eu tento não ser tão invasiva, mas eu falo assim, filho, olha quanto tempo você ficou no celular. Poxa vida, a gente conversou, não faça isso, vai dormir, desliga. Eu falo para ele, para mim é difícil, às vezes eu vou escrever algum artigo, alguma coisa assim, se eu deixo o celular do lado, eu fico né? Não dá, não tem quem consiga ter foco, né? Com certeza. Então eu acho que essa é uma dica que eu acho que é funcional, prática, pode ajudar. Tomar cuidado com essa invasão, tomar cuidado com isso não ser bem entendido com o seu filho, que eu Senão acho que afasta isso mais ele do que exato, eu acho aproxima. que isso tem que ser conversado assim, Acordado. e explicar o porquê. No meu caso, a minha preocupação era tempo de tela, né? Porque às vezes ele ficava muitas horas. E eu falei assim, não, isso não tá legal. Vamos fazer de uma outra forma. E aí tá tranquilo. Assim, eu chamo atenção, ele, é verdade, né, mãe? Não, mas é porque ontem, foi só ontem, amanhã eu não vou fazer de novo. Eu falei, então tá bom. Mas tem o diálogo. Mas você tem isso, sabe? Você vai trocando. A vida é feita de ajustes diários, né? Não vai ser diferente com os filhos, né? Eu tenho um desenho muito legal, que ele é um círculo, como se fosse a linha que você tem que andar, né? Você tá aqui, tem que andar nessa linha. Só que às vezes você sai, aí tem um pontilhado, que é o caminho que você faz. Você sai, mas você tem que lembrar que você tem que voltar, aí volta. Aí você sai de novo, mas você tem que voltar. E é tá isso. tudo bem, A vida assim, é não o é equilíbrio. linear, né? Exato. E o ser humano não foi feito para viver sozinho, né? Nós somos seres sociais.
Por isso que isolamento, essas questões digitais que nos levam ao isolamento, vão contribuir muito para uma saúde mental debilitada. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. Falar sobre essa questão, né? A gente só vai resolver o problema se a gente reconhecer o problema, e eu acho que essa que é a nossa discussão, e esse espaço aqui que a gente abre para dar voz a pessoas que possam trazer informações que são importantes, que são relevantes. Aqui é saúde, bem-estar, qualidade de vida, e isso, né? Essas 3 palavrinhas, né, mágicas, são a nossa vida no todo. Então, se a gente não cuidar desses pilares, a gente vai trazer uma geração com mais problemas, com dificuldade de resolver, porque não consegue ter um tédio, não consegue ter um ócio. Fragilizada, né? Eu tirei a tela dos meus filhos por uma semana e eu já tive prejuízos materiais, né? Um ponto de controle que caiu na água, uma porta do armário que caiu. Mental muito melhor. Mas para eles, pelo menos. Fazendo experiência, pega o ketchup, agora eu quero fazer suco de limão, não sei o que, sei lá. Em casa chamava poções mágicas, eles fazem. Então, tem que ter assim, esse espaço também para a criança ser criança, para o adolescente. O adolescente vai ter esse momento do tédio, do isolamento, mas esse isolamento também tem que ser aproveitado no silêncio deles, se é que é possível. Para aquietar a sua mente. Para aquietar a mente, né? E é isso, muito obrigada, Juliana, foi maravilhoso. Foi ótimo nossa Adorei conversa. a conversa, muito Muito obrigada bom. a vocês. Agora eu vou dar um recadinho para você que ficou até aqui, gostou desse assunto? Deixe um comentário, curta esse episódio, compartilha ele com esses pais, esses educadores que têm essa necessidade também de entender esse universo novo sobre educação, esse mundo digital, a adolescência. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Aê! Gostaram? Maravilhoso. Maravilhoso. Foi muito bom.